Ó, como eu construí aqui antes, né, essa dúvida que ainda fica, né, discussão que não para, do Hendrick ser titular ou não ser titular. Aparentemente, ô Monique, pelas suas informações aí, pelo que deu para acompanhar no treinamento, mais uma vez ele não vai ser titular. Ainda não foi titular com a camisa da seleção brasileira, isso é importante, já tem 3 gols em 5 jogos. E praticamente ele esboçou ali uma possível escalação, né, Monique? Foi isso, Vitor. Ontem no prorrogação a gente conversava antes do treino começar e eu trouxe um pouquinho da percepção que eu tinha por conversas que eu tive, pelo que eu vinha observando aqui. Não era uma informação, ninguém tinha me passado a informação de que o Hendrick não seria titular, mas pelas conversas que eu tive, pelo que eu venho observando, eu tinha ficado com a sensação de que o Hendrick não seria titular, porque o Dorival quer dar oportunidade para todo mundo ter o máximo de minutos nessas 2 partidas, mas também trabalhar aquele time que é o que na cabeça dele ele imagina ser o ideal ou próximo do titular para começar a Copa América, com uma dúvida aqui em uma posição ou outra, mas na teoria o time que já vinha jogando antes, né, que jogou mais pela seleção, e um outro time com menos oportunidades, que foi o que atuou contra o México. E o Hendrick, a gente percebia aqui que ele é um jogador que vai ter oportunidade em todos os jogos, ele vai ser uma espécie de 12º jogador, isso se ele não acabar ganhando a vaga depois no decorrer da competição. E aí a minha percepção é que ele não seria titular, até porque o Rodrigo, que é um jogador que também faz esse papel ali de falso 9, ele não entrou nenhum minuto contra o México, então o Rodrigo não ficaria no banco. O Rafinha, que poderia ficar no banco para o Rodrigo abrir pela direita, também não jogou, então na minha cabeça, observando tudo isso, pelas conversas que eu tive, eu achava difícil que ele seria titular. E aí quando o treino começou, não foi um treino de um time contra o outro, foi uma atividade em campo reduzido, mas que deu indícios disso pra gente, pra galera que tá em casa entender. Ele colocou dentro desse campinho reduzido todos os jogadores que começaram jogando contra o México. E do lado de fora, o grupo que não começou jogando. E aí ele dividiu esse grupo que não começou jogando em 3 grupos de 4, e eles entravam de 4 em 4 e era um trabalho ali de pressão, tentar roubar a bola e fazer gol nos golzinhos que tinham em cada canto do campo. E essa divisão começou com uma linha de 4 que a gente sabe que vai ser a defesa titular contra os Estados Unidos, porque a outra defesa jogou 90 minutos contra o México. Era uma linha que tinha Danilo, Marquinhos, Beraldo e o Wendel. Ainda tem o Gabriel Magalhães, que não jogou, mas está numa fase final de recuperação da lesão no ombro. E entrava uma outra linha que dava a entender que seria o ataque titular, que tinha o Paquetá fazendo ali o meio-campo, uma função de criação, o Rafinha, o Vinícius e o Rodrigo. E aí o outro grupo de 4 tinha o Bruno Guimarães e o João Gomes, que vão formar a dupla de volantes ali no meio-campo da seleção. E o Hendrick e o PP claramente numa situação de estar completando aquele grupo de 4. Os dois entraram no segundo tempo da partida contra o México e não começarão como titulares. Foi o que deu para entender desse desenho que a gente viu no treinamento, Vitor. Ô Gi, a gente até falava da questão do Rafinha, da importância dele defensiva também, né? E aí ele teria que fazer esse manejo justamente, né? De repente colocar o Rodrigo por dentro. Talvez seja mais por esse motivo do que... Não vou dizer confiança, tá? Porque eu acho que já deu para entender que o moleque, embora eu também tenha a mesma reação que o Ricardo Martins, mas talvez seja um dos motivos, né? O Ancelotti faria o mesmo, tá? Porque foi isso que ele fez com o Rodrigo. Foi isso que ele fez com o Rodrigo em 2022. Ele não mexeu no que estava dando certo. O que estava dando certo, colocar o Rodrigo no segundo tempo. O que dá certo é colocar porque o Hendrick o Hendrick até aqui, ele causou muito impacto quando entrou no segundo tempo. Já Não tô dizendo, calma. Ixi, tu tá nervoso por quê? Não tem culpa que o Santos te irrita. Enquadra, Gi. Não tem culpa que o Santos te irrita. Eu tô falando que eu não acho correto. Eu acho que o Hendrick deveria ser titular. Só que eu entendo a escolha do Dorival e acho que até ele não seria o único a fazer isso. E aí coloquei o Ancelotti como elemento e trouxe o que ele fez ali em 2022, quando o Real Madrid foi campeão da Champions. Mas a gente tem que ressaltar que, primeiro, o Ancelotti tem um trabalho muito curto na seleção brasileira. E o que deu certo? Exatamente o trabalho dele contra a Espanha e contra a Inglaterra, que foi esse o trio de ataque. Eu acredito que ele vai tentar repetir a escalação que ele utilizou ali contra esses dois grandes adversários. Porque contra o México, eu sinceramente acho que ele fez errado em colocar o time todo reserva. O trabalho é curto. A gente não sabe se realmente vai continuar dando certo esse time que ele escalou. Eu acho que
pelo trabalho ser curto, ele deveria ter utilizado menos possível reservas. Criar mais casca. Eu entendo que o Vini Júnior, o Rodrigo não deveriam ser titulares pela condição em que chegaram, por terem disputado ali há uma semana a final da Champions e a temporada como foi. Teve a comemoração. Teve a comemoração, o Rodrigo estava usando uma proteção no joelho durante todos os treinamentos que a gente exibiu no prorrogação. O Vini Júnior, a gente sabe que veio de uma temporada de lesões, então realmente esses jogadores não deveriam ter entrado como titulares, porque você acaba esticando muita corda e eles são essenciais para a seleção brasileira. Agora, no mais, eu acho que ele deveria ter colocado o esboço do time titular. O Ricardinho... Contra o México? Contra o México. Eu não acho, não. Eu também. Gostei porque muito. eu acho que desconfigurou demais o time e ele tem um trabalho muito curto. Eu gostei muito da decisão de botar 2 times, até para dar rodagem, para saber com quem a gente pode... Um Ederson, um Savinho mas começando um jogo é o jogando. suficiente para o saber? time fez, Isso o que é, time fez eu sei que é o que tem. Eu sei que é o que Suficiente tem. não é, mas é melhor do que o Ederson entrar aos 42 do segundo tempo. É melhor do que o Savinho entrar aos 38 do segundo tempo. Não, ele deu rodagem pros caras. Eu também, eu gostei. Cara, eu acho que isso é muito comum em outras seleções, do tamanho do Brasil até, de você numa data de amistosos, né? Tô falando que é jogo valendo, mas em data de amistosos, botar um amistoso, um time jogando e no outro time alternativo. Você vai colocar eu gostei muito. Mas aí você... mais perto da estreia, não, eu entendo você fazer isso, modificações, mas quando você modifica o time inteiro, você insere o cara em outro contexto. Eu acho que se você tem dúvida, você tem que inserir o cara que é a sua dúvida ali. Por exemplo, eu achei que o Andrés Pereira foi muito bem. Ele poderia ter deixado o Paquetá no banco e começado com o Andrés dentro de um contexto que seja mais o próximo do titular. Porque quando você bagunça demais o time, você pode até prejudicar um cara que poderia ir bem no contexto do time titular, que é o esboço dele. A leitura que eu faço nesse momento é que o Dorival não tem dúvida do time. Eu também acho. Ele tá cometendo o segundo então não grande tem por que erro utilizar dele. a reserva, entendeu? Então, ele tá, daqui a pouco eu vou falar, ele tá cometendo o segundo grande erro da passagem dele até aqui na seleção. Agora, contra o México, ele falou, vou colocar esses caras para ver com quem, de repente, eu posso contar lá na frente. Porque o meu time eu tenho. Eu também acho. O Andrés fez um grande jogo. Opa, sinal de alerta. Para Paquetá não estiver bem, eu sei que eu posso contar com o Andrés. Em 3 jogos ele já achou esse time? Já 2 jogos, no caso? Não, na verdade ele tem esse time na cabeça desde a primeira convocação. E agora É. ele vai conseguir colocar em campo contra os Estados Unidos. Só que está cometendo o segundo grande erro dessa passagem do Dorival. O primeiro grande erro foi não ter convocado JP Chamon Torres. Lateral direito tinha que ter sido convocado, não foi convocado. E o segundo grande erro, se ele confirmar o Rafinha. É um grande erro do Dorival Júnior. Dorival está errando. Não quer saber esse negócio que vai marcar, que não vai marcar. Seleção tem que colocar aqueles que são os melhores. E o Endrick é muito melhor do que o Rafinha. Então põe o Rodrigo na direita, pede pro Rodrigo voltar para marcar, põe o Endrick de 9 e o Vini na esquerda. Tem que fazer esse teste à vera, para valer. Começando o jogo. O Vini até aqui não tem oportunidade de começar um jogo sequer. O Endrick. Falei Vini, desculpe. O Endrick. Um jogo sequer. Tá na hora dele começar, pô. Ele não tá pedindo passagem. Ele já atropelou todo mundo. Você vai segurar no banco de novo? Dorival, vai ser seu segundo grande erro, hein? Ô, Vess, era justamente nesse ponto. Tem uma hora que a situação ela fica meio assim sustentável no sentido de que tá claramente que o moleque tá de passar. Dá pra passar ainda um pano pro Dorival no sentido de, beleza, tem que esperar um pouquinho, tem que ter calma. A gente pode até colocar, de repente, um elemento que ele tá preservando no sentido das comparações. Tem muita gente fazendo, a gente sabe como esse tema pegou forte. É assim, eu também acho que futebol mas a gente tem que pensar na outra possibilidade também. Não tem possibilidade, na cabeça tem bola, do Dorival. irmão, tem bola, tem futebol. Como passar esse pano aí, ô Vess? Eu acho que o Endrick tá merecendo ser titular pra gente ver. E ainda mais num cenário em que, começando esse trio de ataque, Rafinha, Rodrigo e Vini, você vai ter alguém jogando por dentro que não é o seu ideal. É o Rodrigo. Por exemplo, se ele, só para pegar um exemplo, se o Endrick não tivesse jogando pro Evanilson jogar, ou pro Pedro jogar, você estaria falando, beleza, ele está optando por um centroavante e ele está, na cabeça dele, preferindo um outro centroavante. Não é o caso, né? Ele não está... Eu não sei como é que ele vai armar, se vai armar com o Rodrigo de falso 9, se vai armar com o Vinícius de falso 9, enfim. Não sei se vai armar como uma espécie de uma dupla de ataque, com Rafinha e Vinícius na frente, com o Rodrigo jogando mais como um vértice do losango. Mas eu acho que eu queria ver, eu acho que o Endrick já
estava pedindo ali uma titularidade. Eu acho que, num curto prazo, o Endrick tem um cenário que ele possa ganhar a posição dentro da Copa América. Então, se isso é uma coisa que está no visual, acho que valia. Eu botaria o Endrick para jogar como titular contra os Estados Unidos. Mas parece que não é o que o Dorival está pensando nesse momento. Aí eu acho um teste justo, porque é dentro do contexto do time titular, entendeu? Então, mas é porque eu acho que aí que eu acho que é uma situação diferente, né? Eu acho que aí ele está botando o time titular com alguém que talvez ele esteja vislumbrando virar titular no curto prazo, entendeu? Ele não, né? É que eu Todo acho, mundo tá vendo, né? O menino é que tá eu pedindo acho que passagem, o time reserva ali do contra o México, o time que jogou como reserva do time do México, eu acho que ali, que como disse o Ricardinho, eu acho que não tem muita dúvida, ninguém ali que tá tomar a posição para ser titular, né? Não. Talvez o mais ali, que eu acho que até, se fosse a minha escolha, seria titular, seria o Douglas Luiz no lugar do João Gomes. Talvez a O zaga Arana na também, esquerda, né? talvez. A zaga também. O Arana, eu acho que nesse momento Não, vai de difícil. Wendel. É porque eu acho que o Dorival tá querendo laterais mais equilibrados ali. Mas eu acho que, na minha visão, aí é Vitor Sérgio falando, eu acho que o Douglas Luiz no lugar do João Gomes, eu acho que seria o mais É que o João tem um histórico muito bom com o Dorival, né? Mais que o Militão, por exemplo? Marquinhos e Militão, dupla de zaga? Acho que sim, porque o Militão tá voltando, né? O Militão tá... E é Beraldo, né? ainda, pelo que tá aí. Porque o Beraldo, entre aspas, está no lugar do que seria do Gabriel Magalhães. Exato. Né? Que não estava Agora, machucado na primeira. Será que é Gabriel Magalhães ou será que é Beraldo? Então, essa é uma dúvida. Né? Na primeira lista, o Gabriel Magalhães machucou. O Endrick então, no Palmeiras, num certo tempo também, né? Ficava só com opção no banco, banco. E tinha um rapaz aqui, inclusive está aqui hoje, né? Que é o apresenteiro que ele enchia o saco, irmão. E com razão. Ele enchia o saco com razão. Com razão. O Endrick tá pedindo passagem. Cara, o Endrick na seleção ele já atropelou todo mundo, cara. Pô, o cara entra, o menino entra, faz gol em Wembley, faz gol no Santiago Bernabéu. O Brasil murchou contra o México, ele entrou uma fatiada espetacular do Vini pro gol de cabeça dele. Pô, daqui a pouco vai ficar que nem o Burretino. Tem hora que o cara pede passagem, tem que colocar pra jogar, meu. E o Endrick já pediu passagem, ele tem que jogar. Se o Dorival fizer isso, eu vou ficar bastante decepcionado. Ô Monique, em relação a esse assunto Endrick, né? Você que acompanhou também bastante o Dorival jogando no Flamengo, né? Ela mudou de local, tá num espaço mais verde ali, que é sempre bom, né? Não é verdade? Verdade. Verde você gosta, né, Ricardo Martins? Adoro verde. Perfeito. Em relação ao Endrick, né? Eu levantei a possibilidade também de preservar o Endrick por conta das comparações de quando ele sempre entra, é comparado a Pelé e não sei o que. A gente sabe como o Dorival é muito cauteloso, inclusive ele até respondeu em relação a isso, o próprio Endrick conversou e falou sobre isso. Pode ter um pouquinho nisso, né, nessa história toda, de repente ir dando espaço de fato aos poucos, e o tamanho dessa pressão para colocar o Endrick, porque, como você trouxe depois do jogo contra o México, é de fato onde o holofote está virado, né? O Dorival não chegaria ao ponto de prejudicar a seleção brasileira só para não dar minutos ao Endrick por uma questão de preservar. Mas eu acredito também que a comissão técnica está tentando ser coerente e tentar encontrar um equilíbrio nessa situação, porque é um início de trabalho do Endrick na seleção. Existe um trio de ataque ali que já vem como titular há algum tempo, na ausência do Neymar, que é o trio Vinícius, Rodrigo e Rafinha. E eu acho que ele está tentando ser coerente, colocando esse trio para jogar junto, montando o time que é o time que normalmente vem jogando junto e evitando antecipar as coisas ou queimar etapas com o Endrick na seleção. Mas eu não acredito que o Dorival faria isso pensando, a seleção vai estar perdendo porque está deixando de usar um jogador super importante só porque a gente precisa preservar. Eu acho que isso não aconteceria, não vejo nada perto disso, mas eu vejo um cuidado para não queimar etapas, igual quando a gente vê um jogador, né, e vocês acabaram de falar do exemplo no Palmeiras, quando um jogador que é uma joia sobe da base, os clubes têm esse cuidado de não queimar etapas e de não antecipar etapas. O que eu percebo aqui do ambiente o trabalho da imprensa tratar o Endrick como um fora do normal, porque ele não é um jogador comum, ele não é mais ele não é um jogador
normal. Ele é acima da média. Então, o papel da imprensa é tratar ele exatamente como ele é. Ele alcançou uma marca extremamente relevante que só o Pelé tinha alcançado na seleção, e isso é um fato. Ninguém está comparando ele com o Pelé ou colocando ele num status de Pelé. É apenas um fato. Ele alcançou uma marca que apenas o Pelé tinha alcançado. Então, a imprensa trata o Endrick como um jogador fora do comum, um jogador acima da média. E o papel da comissão técnica é tentar fazer o contrário, né? Tentar tirar um pouco desse oba-oba, tirar um pouco desse holofote, fazer com que o Endrick fique com os pés no chão, não deixar isso contaminar o ambiente. E aí eu entendo perfeitamente a declaração do Dorival, dos jogadores, e a própria declaração do Endrick, que é tentar equilibrar essa balança, porque a gente sabe que naturalmente do lado de fora vai ter esse oba-oba, vai ter esse holofote, vai ter essa coisa que chama a atenção, porque de fato o Endrick não é um jogador comum, é um jogador diferenciado, e isso todo mundo concorda, inclusive as pessoas dentro da seleção brasileira. Então, o que eu percebo no dia a dia é isso, esse cuidado, essa tentativa de blindar, de não deixar a coisa extrapolar rapidamente, porque é um início. Ontem mesmo, acho que foi o VSR que estava falando isso, ou o Jorge, né, que a coisa é muito delicada, porque se ele começa como titular e aí ele não faz gol, aí já vão começar a rotular ele como jogador que só serve para sair do banco, entendeu? A gente sabe como funciona, né? Então, é uma linha muito tênue que eu acho que a comissão técnica e o Dorival, com toda a sua experiência, está tentando equilibrar.